Pois muito bem, boa noite a todos. Hoje nós teremos o nosso estudo sobre o que é a pregação. Hoje, que eu me refiro, dia 16 de junho de 2021. Bom, hoje nós temos alguns desafios para enfrentar. A pregação da palavra de Deus, em todas as épocas, sempre enfrentou desafios. Em um mundo que é descrito como no maligno, em gerações descritas como cheias de pessoas no estado de inimizade contra Deus, não é surpresa que o mundo odeie a pregação da palavra de Deus. Bom, olhando para o nosso século XXI, nós percebemos que existem desafios internos também, além deste externo do mundo que eu falei. Isto é, a pregação tem sofrido distorções de alguns, não de todos, mas de alguns que se declaram evangélicos, com aspas no evangélicos. Existe uma vasta oferta de pregadores online, pastores virtuais e pregações que exercem suas atividades sem qualquer meio de controle. O que eu quero dizer é que o ambiente da web, da internet, é um ambiente cheio de pessoas que reivindicam para si a autoridade de pregadores da palavra, e alguns ouvintes, sem algum critério claro para examinar, acabam se transformando em vítimas aí de muitas questões problemáticas, desde charlatanismo, pessoas mal intencionadas utilizando esta alcunha de pregador, até pessoas que são até sinceras, mas cometem erros e acabam, por falta de conhecimento, também levando outros a erro. Bom, infelizmente algumas pessoas acabam por dar tamanho crédito a esses oradores, que se esquecem que de tais pregadores são totalmente desvinculados da vida de uma comunidade local. Assim, a pregação bíblica direcionada para um rebanho local acaba sendo erodida de sua importância e vitalidade por parte de alguns. Ou seja, o que eu quero dizer é que não são poucos aqueles que acabam privilegiando alguns pregadores online do que os pregadores denominacionais, aqueles que estão mais próximos de nós, portanto, próximos também de um critério mais sólido de avaliação. Aliás, nós podemos avaliar dentro da nossa denominação. Qualquer um que se diga presbiteriano, por exemplo, é muito fácil rastrear de que igreja ele e se de fato ele tem autoridade para falar desta maneira. Agora, se é uma pessoa que simplesmente se intitula pastor e por aí vai, eu não estou nem dizendo daqueles que usam outros títulos mais controversos, mas mesmo esses se intitulam pastores, se não declararem com a sua denominação, a gente fica sem critério para avaliar quem que é esta pessoa. Portanto, urge aí a necessidade de refletirmos um pouco sobre a pregação, o que é pregação. E esse estudo de hoje se presta a isto, é uma reflexão acerca do tema pregação. E como eu geralmente digo, este estudo ele não vai exaurir o tema, nem como exaurir, mas ele irá tatear alguns pontos mais na superfície do que significa pregação e que nós precisamos refletir. A igreja precisa refletir o que é a pregação. Então, para começar, nós vamos utilizar aí o termo pregação a partir do que um dicionário entende por pregação. Nós estamos utilizando o dicionário Aurélio, o novo dicionário Aurélio, não tão novo assim, porque essa minha edição é de 1986, mas esse é o título desse dicionário, é um clássico, e nós vamos partir então, primeiro neste momento de estudo, de uma reflexão analisando a proposta de definição de pregação. Eu me refiro por proposta de pregação porque é uma definição proposta pelo dicionário Aurélio. Por que o dicionário Aurélio? Não precisava ser o Aurélio, tem outros dicionários que poderiam ser utilizados, mas a ideia é que o dicionário
ou a palavra dicionarizada é geralmente aquilo que se estabelece de ideia comum na sociedade. Então, o dicionário ele procura rastrear o entendimento geral da palavra. Então, o dicionário ele se presta a isso. Quando você procura uma palavra no dicionário, não é que o dicionário ele tem a resposta certeira. Não é isso. O dicionário se presta a reconhecer a atmosfera da geração a qual está e catalisa, resume, encapsula a definição nos seus verbetes. Então vamos lá, analisando então o que o dicionário diz sobre a palavra pregação, e nós vemos aí algumas propostas. O dicionário Aurélio diz que pregação é 1, sermão, 2, ralho ou repreensão, ralho de ralhar, de brigar, e terceiro, discurso maçante. Então, se você tiver o dicionário Aurélio, ele vai te oferecer essas primeiras definições aí. Então vamos refletir sobre essas definições propostas primeiramente pelo dicionário. Bom, a pregação nesse dicionário é entendida como sinônimo de sermão. Isto é uma coisa boa, porque já entende que a palavra pregação está, como que eu posso dizer, a palavra da pregação já está associada ao ambiente religioso. Muito obrigado pela água. Então, o dicionário ele acaba refletindo que quando nós pensamos em pregação, o que vem à mente é o sermão religioso. Por isso colocou 1. Agora, quando fala-se em pregação, o sermão também, em algum momento, o dicionário entende que significa ralhar ou repreender, né? E, de fato, no senso comum é isso mesmo, né? Quem nunca ouviu a seguinte frase aí que eu coloco como exemplo, né? Lá vem o pai ou a mãe para nos passar o sermão. Quem é que nunca ouviu essa expressão? Lá vem a mãe, lá vem o pai para passar o sermão na gente porque nós quebramos o vaso da mamãe na brincadeira de pega-pega, por exemplo, né? Uma situação como essa é muito comum, né? Ou então, quando um chefe usa essa expressão, né? Fulano desatou a falar e ficamos todos nós ouvindo o sermão do chefe. Ou seja, o chefe começa a passar o sermão, ou seja, começa a ralhar, a brigar. Então a palavra sermão ou pregação, o dicionário entende que algumas pessoas utilizam para brigar ou para representar um discurso que é enfadonho, né? Difícil de ouvir. Bom, isso demonstra que a palavra sermão e pregação não goza lá de muito prestígio em nossa sociedade brasileira. Nós não somos uma sociedade que valoriza muito a oratória, a retórica, a pregação. Geralmente nós ou associamos com um discurso religioso, e se você é um religioso, você irá então aderir à pregação, mas se você não é um religioso, de fato, você vai encontrar pessoas resistentes, né? Para se ter uma ideia, vá você e no seu trabalho convidar alguém, venha ouvir um sermão na minha igreja. Não são muitos que irão aderir aí ao seu convite, porque as pessoas às vezes já fazem uma associação pejorativa, negativa de pregação e sermão. Eu falo isso de maneira secular, não religiosa. Mas agora que nós vimos o que a palavra pregação desperta na maioria dos brasileiros, segundo o dicionário Aurélio, nós vamos partir para um segundo ponto de análise, que é como a Bíblia vê a pregação. Nós somos cristãos, nos interessa saber o que a Bíblia, ou como a Bíblia valoriza a pregação ou apresenta a pregação. Então esse é o nosso ponto 2. A pregação da palavra de Deus é o método escolhido por Deus para salvar os pecadores e pecadoras. E aí nós temos alguns textos provas aí. 1 Coríntios 1, 27, clássico deste assunto, que diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu preciso fazer uma referência, né? A palavra loucura poderia estar entre
aspas, porque aqui é uma expressão jocosa, é uma expressão que Paulo está usando um tanto quanto de ironia. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo irá falar acerca da importância da pregação e como que os coríntios deveriam apreciar, que Deus escolhe as coisas humildes desse mundo, e não as grandes coisas, e começa aí a tecer alguns comentários. Em determinado momento ele fala isso: por isso aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então eu quero deixar registrado que a palavra pregação nesse texto poderia, sim, sem prejuízo a nosso entendimento, vir entre aspas, se os editores decidissem por isso. Um outro texto bíblico que demonstra o grande apreço que a Bíblia tem pela pregação é Romanos capítulo 10, verso 17. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É que Paulo também, tratando da pregação e da necessidade de se pregar, faz algumas perguntas retóricas, 3 perguntas retóricas. A ideia, é claro, é despertar os destinatários da carta aos Romanos a valorizar a pregação. Portanto, ele diz como é que vão invocar quem não creu, como é que vão crer aqueles que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. A pregação é o início, portanto, do processo de salvação. E Gálatas 3:2 coroa esse entendimento. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui é uma palavra muito interessante. Está dizendo o autor sagrado que o Espírito Santo, ele utiliza a pregação como um veículo para chegar ao coração do pecador. É através da pregação e a pregação da fé que o Espírito Santo, ele promove regeneração no coração daqueles que não possuem Cristo. A partir da pregação da palavra, eles se convertem. Portanto, é por meio da pregação da palavra de Deus que o Espírito Santo opera o novo nascimento na vida das pessoas. Veja, então, esses 3 textos, eles são fundamentais para que nós tenhamos uma certeza daqui, inicial. A pregação é de suma importância. Pregação não pode ser algo periférico, não pode ser algo que não tenha valor para a comunidade cristã. A pregação é essencial à igreja. Nós podemos ver, por exemplo, que os nossos cultos, as nossas liturgias, é a pregação que tem o maior espaço de tempo de tudo aquilo que acontece no culto, porque a pregação é central. A pregação é Deus falando com o homem. Vamos para um ponto 3, onde isso vai ficar um pouco mais evidente. Agora, já que tocamos no tema da igreja, de mostrar como os nossos símbolos de fé, e por símbolos de fé eu estou me referindo à Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, o Catecismo Menor. E eu vou utilizar aqui o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta de número 154, que versa o seguinte: como a palavra se torna eficaz para a salvação? E aí, a resposta: o Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para conformar a sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações, corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Texto extremamente rico que nós vamos explorar um pouco o seu conteúdo a partir desse momento.
Vamos nos concentrar nesta primeira definição, nessa primeira frase, nas primeiras frases da resposta da pergunta de número 154, que diz assim: o Espírito Santo de Deus atua na leitura, mas especialmente na pregação da palavra de Deus. Então, ponto importante, os nossos símbolos de fé, e aqui o Catecismo Maior de Westminster expressa isso. A Igreja Presbiteriana entende que Deus fala através da leitura bíblica. Você abre a Bíblia, e ao ler as Escrituras, o Espírito Santo de Deus utiliza o texto para falar aos nossos corações. O Senhor pode nos enriquecer com a sua palavra. Aqui eu preciso fazer uma ressalva, né? A partir do momento que você utiliza a palavra de maneira coerente. O que eu entendo por coerente? Por exemplo, eu estou aqui desfazendo total aquela leitura de paraquedas. Conhece aquela leitura de paraquedas? Que você abre a Bíblia, enfia o dedão indicador, né, diz o que Deus está falando para mim hoje, e pinça lá o dedo no texto sagrado, né, torcendo para que não caia naquele texto, ele correu e foi se enforcar. Não é. Então tomemos cuidado, meus irmãos, brincadeiras à parte, ironias à parte, esse tipo de abordagem bíblica não é saudável, não é correta e nem tampouco recomendável. Não faz justiça ao texto sagrado que Deus nos legou. Nós temos por dever ler e entender as Escrituras Sagradas no seu conteúdo inteiriço, o inteiro do livro. Não é justo com o autor, que é Deus, recortar uma frase e aplicar do jeito que você quiser. Esse tipo de situação é totalmente coerente. Imagine você mandar uma carta para alguém, para o seu familiar, mãe, pai, ou para um amigo, ou até mesmo um namorado, uma namorada, e alguém pega essa carta e recorta apenas uma linha daquilo que você escreveu e começa a fazer juízo de você a partir daquela linha. Você acha isso justo? Sem considerar todo o conteúdo da carta? É claro que haverá distorções. É por isso que a palavra de Deus é distorcida por muitos. Só que quando você distorce um autor humano, é uma coisa, você cria uma imagem fictícia desse autor humano. Agora imagine fazer isso com Deus. Então as pessoas começam, por exemplo, a recortar apenas textos que falam da bondade de Deus. Deus é bom? É claro que é bom. Deus é a bondade em si. Entretanto, Deus também é justo. Deus também é fogo consumidor. Deus também é santo. As Escrituras mostram um Deus multifacetado. Não é correto alguém pegar uma faceta de Deus e supervalorizar a tal ponto que desfigure a ideia de Deus, do Deus da Bíblia. Por isso que muitas pessoas que estão na igreja, às vezes pensam que estão cultuando a Deus, mas estão cultuando a Deus do seu coração, e não o Deus das Escrituras. É um Deus fictício. Eles criam a imagem de um Deus que está sempre disposto a colocar tapetes no chão para você passar, que vai te poupar de todos os males e dificuldades, vai te dar um salvo-conduto para percorrer este mundo afora. Este não é o Deus da Bíblia. Eu não sei que Deus é este, é uma ficção. Deus da Bíblia diz que a sua cruz vai ser pesada, que aquele que negá-lo não é digno de ter seu nome, que você tem que deixar pai e mãe se for digno de Cristo, ou seja, a figura de Deus que vai se construindo a partir desse texto é um Deus que vem ao encontro do pecador, entretanto exige desse pecador uma devoção integral. Amarás o Senhor teu Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a tua alma, ou seja, Deus requer inteireza, nada menos. E ele não afirma que isto é negociável na Bíblia. Portanto, devemos tomar cuidado com as formas e maneiras de nos aproximarmos do texto sagrado para não criarmos um culto fictício, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Que parêntese longo, né? Deixa eu fechar o parênteses aqui. Então, Deus fala através da leitura, mas especialmente na pregação da palavra de Deus. A pregação, ela foi a principal função dos profetas do Antigo Testamento.
Assim como também a pregação foi a principal função dos apóstolos no Novo Testamento. Aqui eu não estou dizendo nenhuma novidade, né? O livro, por exemplo, o Antigo Testamento, nós temos expressivos livros em relação a número, a quantidade, um número expressivo de livros escritos chamados proféticos. Nós temos 12 profetas menores, 4 profetas maiores, ou seja, ocupa uma boa parte do Antigo Testamento. Então a profecia, ela é importante. E a maior parte desta profecia eram pregações dos profetas direcionadas ao povo. Agora eu vou usar um texto, uma reflexão de Sidney Greidanus acerca da pregação. Greidanus aponta que os profetas possuíam consciência aguda do fato de que a palavra era a palavra de Deus e não deles. Isso aqui é importantíssimo, né? A pregação da palavra, quando alguém prega a palavra, é a palavra de Deus. Não é a palavra do Ricardo, não é a palavra do Wilson, não é a palavra do Lucas, nem a palavra do Mateus, contanto que não sejam os apóstolos, né? Ou os autores bíblicos, né? Mateus e Lucas, não. Se forem pessoas apenas que receberam o nome, com certeza não serão palavras deles. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Parece ser óbvio, tautológico, redundante, mas não é. Todas as vezes que eu subo esse púlpito para pregar a palavra de Deus, eu não prego a palavra do Ricardo. Nem posso fazer isso. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Entretanto, eu não nego que existam aí a instrumentalidade da pessoa que prega, mas ela não é determinante para acolhimento da mensagem. Deus se utiliza de homens falhos e pecadores, eu sou a prova disso, para comunicar sua mensagem ao seu povo. Isso não torna o mensageiro puro de forma alguma, mas Deus trabalha de tal maneira que a sua mensagem ela fará o que lhe aprouver, independente daquele que fala, da boca que fala. E até mesmo apesar da boca que fala, porque devemos lembrar que muitos pregadores, no final, nem entrarão no reino dos céus. Perceba lá que esta é a fala em Mateus, no capítulo 7, quando algumas pessoas dizem: em teu nome expulsei demônios, efetuei cura, profetizei, e Jesus dirá a alguns que profetizaram: nunca te conheci. Ou seja, isso não quer dizer que as profecias não foram veiculadas, que não foram feitas, mas que, apesar destas pessoas, Deus utiliza-as para o seu propósito. Isso também não é nenhuma novidade. Em Filipenses, no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 27 ou verso 13, agora não me recordo totalmente, mas Paulo diz que alguns pregam a Cristo por porfia, ilegitimamente, assim, para suscitar dores às cadeias de Paulo, ou seja, alguns pregadores estavam pregando até para incomodar o apóstolo Paulo. E o que Paulo diz? Eles não são pregadores? Não. Paulo diz: me importa é que Cristo seja pregado. Então a palavra é de Cristo. Então quando você ouvir o pregador da palavra, pregador que é bíblico, você não deve olhar para a pessoa dele, mas para a palavra que está sendo pregada. Isto é fundamental. É o que Greidanus está dizendo aqui. Os profetas tinham clareza que pregavam não a sua profecia, mas a profecia ou a palavra de Deus. Assim como os apóstolos. Pedro, o texto da segunda epístola de Pedro, 1:21 diz assim, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus fala através da pregação, Deus utiliza homens, embora nesse texto chamado de santo, mas nós sabemos que os homens são santos e pecadores ao mesmo tempo. Há um outro texto de Greidanus que ele consegue traduzir bem a atmosfera do que eu estou falando. Eu vou ler aqui. Para nós, hoje, as palavras geralmente possuem pouco valor. Nós pensamos em palavras simplesmente como algo que é dito. A ação fala mais alto do que as palavras, nós dizemos. E, consequentemente, nos inclinamos a separar
palavras de ação e atribuímos maior valor à ação do que às palavras. A Bíblia, contudo, não separa a palavra de Deus de seus atos. As palavras de Deus são seus atos no sentido de que elas realizam os propósitos dele. Semelhantemente, a palavra de Deus proclamada pelos profetas não é simplesmente informação acerca dos atos de Deus, mas ela mesma é um ato que realiza os propósitos de Deus. Fantástico esta colocação do Greidanos. Eu creio que ele acerta o ponto aqui, um ponto importante nessa nossa reflexão. Nós vivemos uma cultura, e ele critica aqui, que dá pouco valor às palavras, né? E aqui ele cita um ditado que é muito comum: olha, eu não consigo ouvir o que você fala, porque as suas ações falam mais alto que as suas palavras. Quem é que nunca ouviu esse ditado, né? Parece até algo sofisticado, mas, na verdade, esse ditado reflete o pouco valor que nós damos às palavras, né? E ele diz que muito contrário é o que Deus faz, né? Para Deus, a palavra é um ato. Por isso que, no final dos tempos, o Senhor há de nos cobrar por aquilo que nós ouvimos. Porque Ele falou, Ele pregou, enviou seus pregadores para anunciar o Evangelho. Independente, vamos pegar aqui um texto interessantíssimo em Mateus, no capítulo 10. Eu vou apenas citar de memória, mas a ideia vocês vão entender. Em Mateus, no capítulo 10, nosso Senhor envia os apóstolos, os seus discípulos, para anunciar o Evangelho, ou a ir às casas das ovelhas perdidas de Israel. Esta é a expressão. Em determinado momento ele diz assim: aquele que vos receber, a mim me recebe. Agora imagina você na tua casa, vamos nos transportar todos para o século I. Imagina você estar lá, preparando para pegar o teu carneiro, ali atrás da sua casa, no cercadinho. Você vai começar a fazer o almoço. Então, aproxima-se alguém, um discípulo, né? Bate lá: eu vim aqui anunciar o Evangelho, eu vim falar de Deus. Aí você pergunta: muito bem, caro visitante, qual o teu nome? Aí ele fala: eu sou Judas Iscariotes. Porque Judas com certeza estava no colégio dos discípulos ainda, atuando. Então imagina lá, você recebendo o anúncio do Evangelho por nada mais, nada menos do que pela figura de Judas. E aí? Claro que a mensagem do Evangelho é independente da boca que fala, até mesmo se fosse a boca de Judas. O ponto que eu quero dizer, o ponto que eu quero destacar, é que a palavra de Deus, o fato dela ser proclamada, já é um ato redentivo para a igreja. E para aqueles que são destinados à perdição, é um ato que corrobora a sua própria destruição. Ou seja, se a mensagem é pregada e a pessoa crê, isso é o testemunho de que Deus está atuando no coração dela. Se a palavra é pregada e a pessoa não crê, isso é um testemunho de que Deus está operando a destruição daquela pessoa. Aquela pessoa irá para o inferno, porque ela não acolhe a palavra de Deus. E ela vai para o inferno. Porque a palavra é o veículo da salvação, é por meio dela que nós chegamos à fé cristã. Então, é isso que Greidanos quer destacar aqui, que a própria pregação ela é um ato redentivo. Só um último exemplo, que não está aqui no texto escrito, mas pense também na história do mendigo e do rico. Vocês lembram da história, né? O mendigo e do rico é o Lázaro, né? Que Lázaro morre, né? O mendigo, que é chamado Lázaro, morre no mesmo dia que morre um rico. O rico vai para o inferno e, para o desassossego e aumentar as agruras da sua dor, o mendigo vai para o céu. E o rico, inconformado da sua situação acalorada no inferno, né,
roga a Abraão de que ele envie alguém para falar aos seus irmãos para não ir ao inferno. E Abraão diz, olha, eles têm Moisés para ouvir. Agora, se não ouvem Moisés, como é que vão crer que os mortos ressuscitam? Ou seja, na época de Cristo, por Moisés, se entende que é a pregação do Pentateuco, que era a normativa nas sinagogas. Moisés, portanto, condenou muito daqueles homens ao inferno, assim como Moisés também continua condenando muitos. Mas agora, como nós temos toda a revelação, nós sabemos que não é Moisés, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, é importante ver isso, né? Que Deus reconhece que os pregadores, eles estão anunciando Moisés, Jeremias, estão anunciando a palavra de Deus, e é Jeremias, Moisés, essa palavra tão ignorada por alguns, que vai mandá-los para o inferno, por causa da dureza do coração que não creem na palavra. Dito isso, vamos observar agora, ainda o nosso texto do Catecismo Maior. Vamos observar agora o que percebemos que o nosso símbolo de fé, ao descrever os propósitos de uma pregação, constrói a imagem de quem é um cristão para ele. Então, é interessante aqui, nesse texto, que nós vamos ver quem é o cristão que recebe a pregação. Então, eu fiz aqui um tipo de tabela. Então, a palavra de Deus, eu vou ler novamente, como está no quadro, né? O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz. E a partir de agora, nós vemos 5 modos eficazes, né? Como essa eficácia chega ao pecador. E a partir desses 5 propósitos da pregação da palavra, você vai vendo quem é o cristão que está recebendo essa palavra, quem é a pessoa que está recebendo essa palavra. Então veja lá, para iluminar, convencer e humilhar os pecadores. Então o cristão é visto como alguém que está em trevas, porque apenas alguém que está em trevas precisa de iluminação. O cristão também é visto como alguém presunçoso, porque é necessário convencer essa pessoa. Também o cristão ele é tido como alguém orgulhoso, ou seja, porque ele não é uma pessoa humilde, ela precisa de humilhação para ter acesso à palavra de Deus. Percebeu que interessante como à medida que os propósitos vão aparecendo, vão construindo quem é que o Catecismo Maior entende que é esse cristão? Continua, né? O segundo propósito, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo. Então, o ser humano ele é apresentado como alguém autoconfiante, porque precisa tirar-se a confiança. E alguém que está longe de Cristo. Então, a pregação ela visa destruir a autoconfiança. Imagine os psicólogos ouvindo isso. Eles devem sofrer muito, com certeza não compartilharão do nosso entusiasmo, né? Porque a autoconfiança para Deus é pecado. Terceiro, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade. Ou seja, a humanidade ela é construída como alguém que não possui a imagem de Cristo, porque precisa se conformar à imagem de Deus, e a vontade, ou seja, a humanidade também submissa à vontade de Deus. Quarto propósito, para os fortalecer contra as tentações e corrupções. Aqui somos descritos como fracos, porque a pregação vem para fortalecer, e nós somos fracos contra as tentações e corrupções. Tentações, entenda-se, aquilo que nós somos tentados, né? Somos provados, somos experimentados, e corrupções são mazelas internas nossas, mazelas constitutivas nossas. Por exemplo, o nosso caráter, geralmente, nossa timidez excessiva, nosso medo, nossa ansiedade. Isso são algumas marcas de corrupção. E quinto,
para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então, o cristão é retratado como alguém concluso, ele está em construção, não é edificado, né, totalmente, e um coração impuro e instável, né, isto é, desconfortado, né? Então, nós somos retratados como pessoas desconfortáveis. Perceba, então, que eu fiz uma leitura superficial da pergunta de 1954, e aqui eu destrinchei os propósitos para mostrar o que os nossos símbolos de fé entendem que é o perfil das pessoas com as quais a pregação há de se encontrar. E aí agora você volta a um filme na sua mente e começa a lembrar dos hinos que você gosta, ou dos cânticos que você gosta, e veja se se constrói esta imagem parecida com esse tipo de versão de cristão. Ressalvas têm que ser feitas. Existem hinos belíssimos que demonstram que o cristão, ou apresentam o cristão como alguém que precisa de ajuda, que precisa de Deus, que carece do Senhor. Agora, infelizmente, o mercado evangélico, chamado mercado gospel, ele trabalha com a imagem de uma pessoa vitoriosa, e se não está vencendo, está sofrendo, né? Apesar que a junção não seria tão ruim. Está sofrendo porque não vence. Então fica lá, tadinho de você, Deus vai consolar suas lágrimas, Ah não, Deus vai te abençoar e vai te dar sua bênção. Ou ora, a pessoa é retratada como alguém que é vítima de todo mundo, ou ora é retratado como alguém que tem que vencer tudo sempre. Então nós devemos tomar cuidado que os sofrimentos, eles devem ser encarados da perspectiva cristã. São permissões de Deus para que nós venhamos a crescermos no Senhor. Agora, nós não podemos nos deixar persuadir e convencer de que o sofrimento que nos vem, ele é autônomo. Isto é perigosíssimo. Se o seu chefe está te perseguindo, se há alguém que está te importunando, você deve reconhecer nisso como legítimas tentações e dificuldades de um mundo em queda. E que Deus, de alguma maneira, irá extrair algum bem desse tipo de dificuldade, que veio até você, provavelmente por causa dos seus próprios pecados. Agora, isso não é como nós somos pintados em algumas músicas que nós deixamos entrar em nossos corações. Muito cuidado com isso. Por meio dessa descrição, então, o Catecismo Maior de Westminster demonstra o quanto é necessário que o ouvinte, ao ouvinte da pregação do Evangelho, e que, de fato, não possui outra maneira de ser salvo se o Senhor não for a ele pela pregação. Ou seja, o Catecismo Maior de Westminster, ele chuta toda aquela construção que algumas músicas românticas, gospels, tentam construir, né, mostrando que o cristão é alguém que é pecador, que precisa de ajuda, precisa ser conformado, ser edificado. É esta pessoa que irá acolher a pregação. E Deus irá promover todas essas benéficas que o texto diz. Será iluminado, será convencido, será atraído a Cristo e por aí vai. Vamos agora nos deter num quarto ponto aqui, que é que Jesus Cristo estabeleceu sua igreja por meio da pregação. E os apóstolos seguiram seu exemplo, ou seja, a pregação foi o meio ao qual Cristo utilizou para alcançar seus discípulos e a sua geração. Por exemplo, após sua tentação, que sofreu no deserto, registra-se em Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O apóstolo Paulo também fez das oportunidades de pregação que dispunha como judeu nas sinagogas uma estratégia de implantação de igrejas pelas cidades por onde passava. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Ou seja, a pregação foi o meio que os apóstolos se utilizaram para se aproximar das comunidades judaicas também e levar a elas a salvação. Para nós, o que tem que ficar é que a pregação é o veículo de Deus para alcançar o perdido, o qual uma vez fomos nós.
E após o perdido alcançado, a pregação ainda será utilizada como meio de Deus para fortalecer, iluminar, dar graça a Ele. Portanto, a pregação é o grande instrumento de Deus. A leitura da palavra é importante? É claro que sim. Mas veja o que o catecismo entende. A pregação é mais. Porque a pregação, ela é comunitária. A pregação é o Espírito falando com a igreja, de uma forma geral. A leitura, você terá acesso a Deus individualmente. E isto tem o seu valor. Mas a pregação é a palavra de Cristo circulando naqueles que são seus, todos reunidos para esse fim. Onde estiver 2 ou mais, ali estarei convosco. Embora esse texto seja dito em Mateus no capítulo 18, em um contexto de disciplina, também carrega esta verdade, onde há mais de 2 ou 3, Cristo se faz presente. E na pregação é Ele que fala com a sua igreja. Por isso, a pregação precisa ser valorizada. Por pregação também, eu estou entendendo que a pregação hoje deve ser valorizada em seu momento de ocorrência. Por quê? Embora nós tenhamos acesso a materiais de pregação boas até, de muitos irmãos de fé que Deus tem usado no YouTube ou em outro tipo de plataforma, como podcast, mas a pregação bíblica foi colocada para apacentar um rebanho específico. Então nós precisamos entender que as pregações, elas se prestam a isto, a atender a comunidade onde ela emerge e acontece. Independente de qualquer coisa, o sentimento que o pregador possa despertar em você, Deus irá utilizá-lo para falar à sua igreja. É Deus falando com a sua igreja. Agora, a partir do momento em que você não crê nisso, você entrou numa esfera perigosíssima, porque você não está mais vendo Deus, você está vendo apenas as pessoas. E esta é uma concepção mundana, demoníaca até. Nós precisamos entender que Deus utiliza pessoas segundo a sua vontade. Possamos nós ter uma boa impressão desta pessoa ou não. Possa ser eu ou outro, não interessa. O que está acontecendo é a pregação do Evangelho, e da nossa parte nós iremos escutar o que Deus tem a dizer à sua igreja, porque a igreja é de Deus, e nós não podemos sequer cogitar o pensamento que Deus simplesmente irá levantar pessoas para desviar a igreja. Isso é um pensamento terrível. Deus mantém os seus pregadores com os propósitos, muitos dos quais não estão revelados para nós. Por exemplo, as pregações, as séries de pregações que procuro fazer, é claro que ela atende os irmãos que estão aqui no momento ouvindo a pregação, mas ela também irá produzir frutos que o pregador desconhece. Essa pregação irá despertar o sentimento de amor a Cristo em alguns revolta, endurecimento. Porque esse é o propósito de Deus. Mas uma coisa temos certeza, ela fará o que lhe apraz. Considerações, meus irmãos e irmãs. O mundo odeia a pregação do Evangelho. Não espere que o mundo venha valorizar a pregação. A pregação do Evangelho é o anúncio da palavra de Deus. Isto é a pregação de forma geral. E este anúncio remete-nos a considerar quão desesperadora é a nossa situação e a situação do gênero humano. E por fim, Jesus Cristo e os apóstolos levaram adiante a pregação da palavra como avanço do reino de Deus por onde andar. Portanto, nós devemos valorizar a pregação da igreja de Cristo. E, sobretudo, a pregação da sua igreja local, que é onde Deus estabeleceu para falar conosco. Os outros materiais que são encontrados no YouTube são, como eu estou dizendo, materiais. Você pode utilizar, ouvir, é um material que soma o áudio, o vídeo, a imagem e o som. É um material muito útil, mas a pregação ela está ocorrendo para a igreja. Quando as pessoas levantadas por Deus estão lá pregando e você está ouvindo a pregação da palavra de Deus separado daquele dia para você. Já teve às vezes alguns irmãos ficam assim, olha, que pregação boa essa.
Que pena que fulano e fulano não está aqui para ouvir. Não, não é pena não, é propósito de Deus. Aquela palavra não é para fulano e ciclano. Embora você acredita que você saiba para quem devem ser as palavras de Deus, isso é uma reivindicação absurda, de orgulho humano. A palavra de Deus é para quem está ouvindo, no momento que Deus quer, para operar aquilo que Ele quer. E não pensemos que nós temos as respostas na forma como Deus quer proceder. De qualquer maneira, meus irmãos, que nós valorizamos mais a pregação da palavra de Deus e que Deus continue usando a pregação para falar com o seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém.